boa noite. Estamos aqui na quarta tentativa para poder entrar na live. O Wallace está entrando, eu chamo ele, mas não tem dado, mas vai dar, se Deus quiser agora. Então, boa noite também para quem, ou bom dia para quem está chegando aqui, depois no replay. Hoje a nossa live é um assunto muito bacana, que tem a ver com o Janeiro Branco. E eu vou chamar aqui o Wallace agora. Peraí. Vê agora. Agora te vejo. Tudo bem. Depois de várias tentativas. Pois é. Será que se a gente botar o fone agora tem algum problema? Não sei, acho que não. Acho que dá para botar de boa. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, mas o teu áudio às vezes não fica tão legal. Não, vou ficar aqui sem o fone. Se ficar ruim, você me avisa. Deixa eu ver. Botei o fone, você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. E aí? Não, eu tô te ouvindo bem, mas fica melhor com fone. Pra quem ouve também. Deixa eu ver aqui. Oi, Oi? tá me ouvindo agora? Perfeito. Show de Tá bola. ótimo. Então vamos. Você aí com E se feijãozinho branco no conseguimos? ouvido e eu com feijãozinho preto no ouvido. Isso aí. Vai ser o jeito. Vai ficar melhor É, mesmo pra quem ouve depois da gravação. Ó, eu vou colocar aqui o título da live. Você fixa ele aí pro pessoal que for entrar. Fix. Vamos lá. Então vamos lá para a nossa live número 57. Dá uma boa noite aí para tia Elô. Oi, tia! Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, tia. Prazer te ver aqui, tá? Vamos lá. Bom, Hoje eu temos uma tava. live. Diga. Não, é que eu ia falar o seguinte: a gente já tentou entrar aqui umas 5 vezes, né? Para quem tá chegando agora, a gente vai entrar umas 5 vezes. O Instagram tá dando umas bugadas aí, tá dando umas tretas com a gente, mas tem outras pessoas passando por isso também. O que eu estava falando no início é que o assunto de hoje ele é importante, é um assunto sério, só que a gente sempre tenta levar todos os assuntos na leveza, né? É, Então, de que hoje a gente possa fazer da mesma forma, né? Para passar a ideia do problema, né? Mas também de um lado positivo, olhando o que a gente pode fazer a respeito, né? com Mas diga lá. certeza. Hoje o assunto é treta na cabeça. Já é para levar para o lado do humor? Então a gente já começa a levar. Hoje é assunto, a gente vai abordar um assunto que está sendo muito falado e muito sentido. Sentido de as pessoas estão sentindo esse assunto e muitas vezes não sabem expressar, que é Uhum. como vai a nossa saúde mental. E por que a gente decidiu falar desse assunto? A gente está no mês do Janeiro Branco. Então, a gente sempre divide nossas lives em dados, conteúdo e dicas. Hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho de dados sobre o que é o Janeiro Branco, por que a gente decidiu falar sobre saúde mental hoje, com foco na longevidade, claro. E depois a gente vai trazer um pouquinho também do enfoque científico, por que a gente está falando disso, da nossa experiência também. Quem acompanha a gente nos stories sabe que o Bora Rejuvenescer começou também por um braço de tretas da cabeça que a gente passou, né? Que levou a gente a pensar como é que seria a nossa longevidade, como a gente quer viver daqui para frente. Uhum. Então, que a gente consiga realmente expressar aqui de uma forma muito genuína o assunto de hoje, né? Então, dá uma boa Porque noite aí para a Moniquete e para a Aline que chegaram. bem-vindas aí. Beijinho.
tiveram algumas barreiras, né, que a gente precisou passar, alguns desafios pessoais, né, mas a gente vai Uhum. desenrolando ao longo da live de hoje, né? Como Isso. você falou, né, Amanda, a gente sempre faz a nossa live aqui em 3 momentos, né? E tem alguns dados importantes aqui. Você quer começar falando sobre eles? Posso falar? Primeira coisa, quando a gente fala saúde mental, né? A gente vai definir daqui a pouco o que é saúde mental, mas falando de uma maneira bem prática, são doenças e transtornos decorrentes tanto do estresse como ansiedade, depressão, que a gente não pode achar que o fato de estar comum leve a ser normal, que não é. Isso é uma coisa para a gente pensar realmente aqui. E além de outros transtornos mentais já sedimentados na literatura científica e também que a gente sabe que levam a algumas internações e, inclusive, transtornos decorrentes do alcoolismo ou qualquer situação externa que acarrete um transtorno mental, um vício. Isso tudo está atrelado à saúde mental. E está sendo uma questão cada vez mais crítica de saúde pública. É uma das principais causas de morbidades, que são aquelas doenças que podem levar à morte, como doenças crônicas. Boa noite, pai. Seja bem-vindo. Bem-vindo aí, Tio Dá. E causa de mortalidade, que é levar à morte mesmo, principalmente por conta de suicídio ou algumas doenças que podem se agravar, principalmente aqui na região das Américas. E depois da pandemia isso se agravou muito de uma forma desproporcional comparada a outros países mais desenvolvidos. E o que é o Janeiro Branco, né, Wallace? Que levou a gente a estar aqui hoje de branquinho. Tô aqui ó, com a blusa do Bora. Pois é, Você tá aí de quando- branquinho só também. rapidinho, né? Quando a gente fala que a gente está num mês de conscientização, é porque o assunto realmente é importante, né? É importante a gente pensar sobre ele, né? E esse Exatamente. fato da gente estar no chamado Janeiro Branco, né? Assim como a gente tem o Outubro Rosa, enfim, todos os meses que a gente para um pouquinho para tentar se conscientizar e falar sobre determinado assunto, é porque ele é muito importante. É, E o de hoje, né, como a gente está em janeiro, a gente tem todo o planejamento do ano pela frente, né? E é um mês onde a gente geralmente está mais disposto a pensar sobre a nossa vida. É legal a gente se conscientizar sobre isso, né? E a ideia da gente hoje é falar sobre esse assunto, né? Mas diga lá, exatamente, por que é janeiro exatamente. branco, É né? exatamente por isso que você falou agora no final. É um mês em que as pessoas, tanto por questões simbólicas como culturais, elas estão mais propensas a repensar suas vidas, suas relações sociais, suas condições de existência e tudo que impacta na saúde mental, nas emoções. Então é como se fosse uma folha em branco para a gente repensar a vida e repensar a nossa saúde mental. Então, é um mês para a gente pensar de uma forma mais intensa e como trabalhar estratégias relacionadas à prevenção e também ao cuidado mental de cada um e até como vai a nossa saúde mental, né? É legal que chamar atenção para esse tema, porque esses problemas de saúde mental que a gente vai falar aqui hoje, né, principalmente, né, ansiedade e depressão, que são os dois que têm mais chamado a atenção hoje em dia, né? Acho que a gente não conhece ninguém que fale para a gente assim, não, eu tô de boa, eu nunca não tenho ansiedade no meu dia, ou eu não conheço ninguém que tenha depressão. A gente vê que isso é cada vez mais comum e conforme a Amanda falou, não deveria ser tão normal. Mas é importante falar sobre esse assunto porque eles viraram uma questão de saúde pública mesmo, né? Uma questão muito crítica de saúde pública. Cada vez mais os casos estão aumentando e às vezes a gente fica se perguntando por quê, né? Será que é a aceleração da forma como a gente vive? Será que são os problemas do dia a dia? Será que são as questões sociais, econômicas? Por que a sociedade está adoecendo, né? De tal forma ao ponto da gente ver tanta gente sofrendo de uma forma, né, doída. E é interessante a gente falar sobre esse assunto também pelo seguinte ponto de vista. Quando a gente está com um machucado na mão, no braço e tal, e às vezes, sei lá, você quebrou o seu braço e precisou colocar um gesso. As pessoas olham
para você e veem que você está machucado, veem que você está se recuperando de alguma coisa fisicamente que você, né, passou ali por alguma dificuldade. Mas os transtornos mentais, eles não são aparentes, né? Não. Tem muitas pessoas que, inclusive, escondem isso, né, por receio de parecerem vulneráveis, receio de, por acaso, sei lá, perderem o emprego, de acharem que não vão dar conta. Isso só vai aumentando cada vez mais a carga interna de cada pessoa, né? A dificuldade pela Uhum. qual ela vai passando pelos problemas e os desafios da vida dela, e isso parece que vai virando uma bola de neve cada vez maior. Então, é um problema, ou é um desafio, né, melhor dizendo, que não é aparente. E isso, às vezes, gera uma dificuldade para as outras pessoas enxergarem. Então, como diria a famosa Brené Brown, né, que é uma grande escritora, a gente precisa aprender a aceitar a nossa vulnerabilidade também, falar sobre essas coisas. Né? A gente se torna mais forte quando fala sobre as coisas que a gente não está sabendo lidar, porque aí a gente acha maneiras, escuta alguém, compartilha o conteúdo com alguém que pode nos ajudar. Então, Janeiro Branco é super importante, é um assunto sério, mas vamos levar aqui com a leveza de sempre, que o Bora Rejuvenescer sempre gosta de falar. Né? Exatamente. E dá uma boa noite aí para mamãe, para tia Vânia, para tia Mana. Adoro ter família grande, a Ó, mulherada tá dominando. parabéns, parabéns ao vivo, tia Mana fazendo aniversário. Ah, é, tia, parabéns. E muita Ó, quem quiser mandar os luz, muita parabéns, rejuvenescência. quem quiser mandar os parabéns aí para tia Mana, coloca aí um bolinho, tá? Um presentinho aqui no chat que ela vai receber lá. Bom, Pois então, é, então falando sobre saúde já mental, mandei a gente vê que saúde aqui para ela. mental é a boa. A gente vê que a saúde mental é uma questão de direito humano universal, né? A É, OMS trata dessa forma e é sobre ele que a gente quer falar. Então vamos entrar no conteúdo, né? Para a gente poder começar a definir um pouquinho para quem está assistindo a gente o que que é, né? Um estado de saúde mental. Posso falar esse iníciozinho aqui? claro. Olha só, a definição da OMS para saúde mental. Veja só que coisa interessante, né? A definição da OMS, ela fala o seguinte: é um estado de bem-estar. Vai mentalizando você aí que está ouvindo a gente. É um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza as suas capacidades, ou seja, você coloca em prática aquilo que você tem a capacidade de fazer, você consegue realmente agir. Você supera o estresse normal da vida, ou seja, não é estresse crônico, é um estresse normal que você consegue superar. Você trabalha de uma forma produtiva e frutífera e você contribui de alguma forma para a sua comunidade. Os verbos que a OMS usou, e a gente chama atenção para eles, são realizar as suas capacidades, superar o estresse, trabalhar e contribuir. São formas que a gente enxerga de uma pessoa que está na plenitude da sua saúde mental. E aí a gente pode partir daqui e vendo o quanto que é importante esse assunto, porque tem muita gente que não está conseguindo colocar em prática as suas capacidades. Tem pessoas que não estão conseguindo superar o estresse normal do dia a dia. Tem pessoas que não estão conseguindo trabalhar de forma produtiva, né? E tem pessoas que não estão em capacidade de contribuir de alguma forma para a sua comunidade. E isso dói, porque a gente faz parte de uma comunidade. O ser humano vive em comunidade, né? Então, a saúde mental, ela é importante não só para a nossa saúde física, né? Mas também para o bem-estar, inclusive social, que é o meio que a gente faz parte, e econômico. Pessoas aptas e com saúde mental em dia, elas conseguem produzir, elas conseguem trabalhar, e isso move toda a sociedade. Uma quantidade grande de pessoas doentes e improdutivas, por causa da sua incapacidade de saúde mental, elas acabam atravancando, né, o desenvolver natural da sociedade. Então, para a gente ver que não é um desafio, não é um problema individual, é um problema coletivo, que cada vez tem aparecido em e mais pessoas, em mais lugares, inclusive em faixas etárias bem mais novas, né? Que antigamente era só das pessoas mais velhas. O que mais, Amanda, que a gente pode falar aí sobre essa parte da saúde mental
trazendo um pouco desses conceitos para quem está vendo. A gente tem que pensar, vamos pensar sempre na prática. Se está tão comum aqui a gente falar sobre saúde mental e desse quadro de depressão e ansiedade, qual está sendo a grande preocupação, né, quando a gente fala de saúde pública? A saúde mental precária, se ela leva a uma incapacidade, ela tem como uma consequência econômica, como pobreza, como educação comprometida, como uma intensificação das desigualdades de gênero, porque existe uma diferença, por exemplo, as mulheres elas têm um quadro maior de depressão na idade ativa, porque ela concilia, por exemplo, maternidade, trabalho, várias outras demandas, enquanto os homens normalmente têm depressão, por exemplo, numa fase de idade avançada, que é normalmente quando eles se tornam viúvos ou depois de se aposentar. Então, socialmente e economicamente, acaba levando a um problema de educação e capacidade. Uhum. Aí aqui, como a gente foi falando sobre depoimentos pessoais, quem tem um quadro de ansiedade sabe o quanto é desafiador durante a crise ir trabalhar ou trabalhar normalmente. O Wallace falou um pouco antes aí sobre o estigma, né? Eu tive muita dificuldade. Hoje eu falo abertamente sobre isso, até porque eu acho que é um dever do Bora Rejuvenescer a gente falar desses assuntos. Como o Ali está até colocando aqui. Boa noite, amigo. Bem-vindo. Boa noite, queridos. Esse assunto é muito propício. Deveríamos falar dele o ano todo. A casa mental influencia tudo no nosso corpo e bem-estar. Super concordamos, amigo. Porque, na verdade, é ela que gere toda a casa interna e externa. Então, eu, no início, eu não comentei com ninguém sobre o quadro de depressão e entrei em negação com isso. Tanto que eu demorei para tomar o remédio, fiquei a medicação e fazer os cuidados e acabou que isso se agravou com o tempo. E depois vem um quadro de ansiedade também. E a gente precisa falar para poder se ajudar, porque às vezes é difícil de perceber que aquilo está acima do considerado normal de estresse, tristeza e apatia. E eu já falei algumas vezes nos stories que quando eu acabo passando pela crise clínica, é muito incapacitante, porque é uma questão neurohormonal também. Então você se sente dolorido fisicamente, você se sente triste e incapaz de fazer suas atividades comuns. Uhum. Imagina se a gente está passando por uma pandemia e eu estou falando sobre isso aqui, eu tenho recurso para poder pagar minha medicação, agora imagina quem não tem. Essa é a grande questão da OMS também, porque esses quadros de saúde mental estão relacionados a uma mortalidade prematura de câncer, doenças cardiovasculares, HIV, AIDS, e aumenta o risco de suicídio. Então, se a gente não conversa sobre isso e pensa a possibilidade de tratar a população de uma forma geral, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, os mais idosos têm mais probabilidade de passar por esses quadros, por conta de perdas, de lutos, acaba que a gente não consegue encontrar formas de resolver tanto individual quanto coletivamente. E a primeira coisa é a gente falar sobre isso, mas pensando soluções e assim como a gente fala que tem que falar de outros assuntos que são tabus, como sexualidade e dinheiro também. Então, assim, pegando o gancho do dinheiro, só a depressão e a ansiedade custam a economia global 1 trilhão a cada ano. Imagina o que a gente poderia fazer com 1 trilhão a cada ano se a gente pensasse soluções para poder evitar tanto estresse, que é relacionado muitas vezes a causas ambientais e sociais relacionadas à forma como a gente lida com as coisas e aos locais que a gente trabalha e convive. A gente tem que pensar nisso. Isso
é o convite que um órgão como a OMS faz para todos os países, que a gente possa pensar em conjunto, né? Se a depressão e a ansiedade fazem com que US$ 1 trilhão por ano vão pelo ralo só para cuidar dessas dificuldades, é porque a gente está, igual no nosso cartão de crédito, né, com alguma conta que está ali, que a gente já deveria ter olhado para tirar, que a fatura está vindo alta. Então, a gente ainda está num momento onde os países ainda têm pensado muito individualmente, né? Se a gente olhasse para o todo, né, e pensasse o quanto que as populações produziriam ainda mais riqueza se estivessem bem mentalmente, a gente talvez agisse melhor. Mas são pontos de vista, né? A gente ainda está num momento de humanidade onde cada país tenta atender os seus interesses e só olha para o outro quando é de forma comercial. Mas você falou um negócio importante que eu acho que dá para explicitar ainda mais, né? Uma pessoa com uma baixa saúde mental, uma saúde mental fraca, né? Uma saúde mental precária, isso gera na vida das pessoas, né? Pobreza, assim como viver na pobreza gera uma saúde mental precária. Da mesma forma com a educação. Uma pessoa que está com dificuldade da sua saúde mental, ela tem um comprometimento para poder aprender, para poder produzir, tudo aquilo que é ligado à área da educação. Da mesma forma, uma pessoa que não tem acesso à educação, também a sua saúde mental fica comprometida. E assim na área da saúde, assim em qualquer outro desafio que a gente veja. Então, são coisas que funcionam como vice-versa. A saúde mental deficitária, ela gera pobreza, ela gera uma educação comprometida, ela gera problemas de saúde, e da mesma forma o contrário, sociedades que ainda são economicamente ou socialmente pobres e deficitárias, elas geram pessoas com problemas de saúde mental. Então a gente precisa olhar para o quadro como um todo, né? Não é uma questão aqui de querer saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, é uma questão de resolver o problema. E é possível resolver o problema, né? A gente tem diversos recursos para poder resolver o problema, principalmente a nível governamental. O que às vezes falta é vontade mesmo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Falar mais sobre isso, como a gente está fazendo aqui, para poder colocar o assunto, né, na mente, na ideia das outras pessoas e que elas possam compartilhar por aí e esse assunto entrar mais, né, em discussão. Aí a gente passa a pensar, né, dentro do Bora Rejuvenescer, como a gente fala aqui sobre longevidade, nosso papo aqui é sempre buscar uma longevidade saudável, né, para a gente poder viver muitos anos, conforme já mostram as pesquisas, os estudos, os próprios gráficos, né, de demografia de todos os países, mostram que a gente está vivendo mais. E aí, como é que a gente faz um link? Como é que a gente junta, né, essa ideia de saúde mental e como é que ela interfere na nossa longevidade? E aí, a gente tem várias coisinhas para poder conversar com vocês aqui. A primeira delas é o seguinte, como a Amanda falou lá bem no início, olhar para esse quadro de angústia, de ansiedade, de descontar as nossas emoções naquilo que a gente come, né? A gente já fez uma live aqui sobre alimentação, falando que, né, a alimentação a gente não come só pelo fato de querer se alimentar, né? A gente não come só o alimento, a gente come emoções. Né? Aquele momento que você está querendo comer mais doce do que o normal, é bom você dar uma paradinha e olhar para ver se você não está descarregando na vontade do doce alguma falta que está te fazendo de forma emocional. A gente desconta na comida. E, assim, excesso de álcool, tristeza, desânimo, apatia, uma pessoa que fica muito triste por várias semanas, né? Cansaço excessivo, nível de estresse crônico, que é aquele estresse que se repete ao longo do tempo, né? Tudo isso vai cobrar uma conta da gente mais para frente ou mais para perto. E é importante a gente pensar como lidar com isso. Tem ferramentas? Tem ferramentas. A gente tem hoje em dia, graças ao avanço da ciência, medicamentos, a gente tem terapia, a gente tem as lives do Bora Rejuvenescer para você assistir, que você pode se informar sobre várias coisas que afetam a longevidade. E, sobretudo, autoconhecimento, né? A gente buscar se conhecer para saber o que te afeta. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem visto acontecer com muitas pessoas. Então, isso está se tornando algo muito comum. Mas se a gente parar para se perguntar, será que é normal? Será que é normal a gente viver, né, à base de remédios? Será que é normal a gente viver
nesse nível de ansiedade crônica, sabe? Tendo que tapar buraco com remédio, medicação, porque a gente está sentindo tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? Então a gente não deve perder a nossa sensibilidade para falar sobre esses assuntos. E como eu falei no início, quando a gente está machucado, né, no corpo físico, é muito fácil para as outras pessoas verem o nosso machucado. Mas quando a gente está machucado mentalmente, com alguma dificuldade, né, é difícil para as pessoas enxergarem. Então, que a gente possa Sim. aprender também a conversar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, tem diversos estudos, né, que trouxeram números para a gente também sobre o impacto da saúde mental e como é que ela interfere na longevidade. Você trouxe alguns números aqui para a gente, né? Fala para a gente sobre eles Trouxe. aí, desse estudo que foi feito em vários países. Só para complementar um pouco aqui sua fala, às vezes a gente tem um óbvio da saúde mental e a gente às vezes tem que observar nosso corpo. Quando a gente fala do excesso de peso, trazendo um pouco aqui para a área, quando a gente fala da pessoa que tem insônia ou o sono excessivo, que são sintomas também de ansiedade e depressão, ou quando tem um quadro de intolerância digestiva ou doença autoimune, isso tudo está muito atrelado à saúde mental. Então, tem muitas questões, principalmente na nossa geração, que estão comuns, mas a gente tem que reforçar que não pode perder a sensibilidade. Não é normal, não precisa ser assim. Tudo tem tratamento, mas precisa a gente realmente olhar com esse olhar de que não é normal. Porque a gente tende a normalizar, a gente, igual quando tem, mora num lugar violento e acha normal ter assalto sempre. Não, não é normal. Então, essas coisas a gente precisa realmente estar atento para poder buscar e estar sempre buscando melhorar. Dá uma boa noite aqui para Beatriz, profissional de nutrição maravilhosa, que já trabalhou comigo. Bem-vinda. Beijinho. Mas Então, fala aí sobre essa pesquisa. Isso, o que as evidências mostram, né? Teve um estudo que foi feito trazendo aqui para essa questão da longevidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá, mas o que isso pode impactar? O que pode impactar? As evidências de 32 países colocaram que em torno de 30% das pessoas vão desenvolver algum tipo de transtorno mental. Só que quando a gente fala isso para faixa etária igual ou acima de 75 anos, essa chance aumenta para 50%. E é maior em mulheres, é em torno de 46% para homens e em torno de 50% nas mulheres. Lembrando, é mais comum que as mulheres tenham esse quadro de depressão, principalmente na idade ativa, por conta da sobrecarga de tarefas. E a gente está falando de um mundo em que as pessoas vivem cada vez mais. Tem uma longevidade maior. E o que eles observaram? Que nos homens, o transtorno por uso de álcool, o transtorno depressivo, foram os quadros de transtorno mental mais encontrados em homens. E o transtorno depressivo e alguma fobia específica foram encontrados no sexo feminino. Agora, como a gente já falou, a depressão é uma das causas de incapacidade e problema de saúde em todo o mundo e espera-se que até 2030 ocupa-se o primeiro lugar. Nossa. E assim como isso é muito alarmante, gente, porque foi o que eu falei, e já está colocado, e o Wallace já falou, é incapacitante, então isso afeta tanto a educação quanto a questão econômica, porque uma pessoa deprimida pensa assim, uma pessoa autônoma, chefe de família, em que está num quadro de depressão. Se ela não consegue trazer o dinheiro para casa, isso vai afetar outras pessoas e aquilo vira uma bola de neve. Só que quando a gente fala de 2024, pós-pandemia, isso está cada vez mais comum em mais jovens. E isso acaba diminuindo a qualidade de vida e a expectativa de vida. Então, até 2022, 58% de casos de suicídio ocorreram antes dos 50 anos de idade. E está muito atrelado ao quadro de depressão. E quando a gente fala de causas, por exemplo,
aqui a gente fala de abusos verbais, coações, abuso sexual. Então, quantas coisas a nossa geração está passando e as gerações anteriores também passaram, e como é que vai ser a longevidade frente a esse acúmulo de carga traumática e como a gente pode lidar com isso. Porque se a gente está falando de aumento da expectativa de vida, com a questão da saúde mental afetada, a gente fala de uma redução em média de 10 a 20 anos de vida, que a expectativa de vida ela reduz. E tem um quadro que é muito específico de quem tem mais de 50 anos, que é a chegada da aposentadoria. A aposentadoria muitas vezes é vislumbrada como um momento de descanso, mas muitas vezes acontece numa idade que a pessoa está muito ativa. Se ela não planeja aposentadoria, foi feito um estudo na Irlanda, que a reforma ou a aposentadoria voluntária ou involuntária tem um impacto negativo sobre a saúde mental. O quando deveria ser o contrário, que quando a gente é jovem, a gente fala de se aposentar para viver mais tranquilo. Então tem uma coisa aí que a gente tem que pensar que tem muito a ver também com o elemento do Bora, que é direito de finanças. Existe uma queda da qualidade de vida. Então, assim, a OMS está tratando disso diretamente, ela de verbalizar, de colocar a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Em 2022, ela emitiu o maior relatório de saúde mental já escrito, e 194 estados membros da OMS assinaram um plano de ação integral para a saúde mental, que coloca quais são as boas práticas e as ações governamentais para isso. Mas aí eu te falo, é o que o Wallace falou lá no início, precisa ter vontade política. A gente aqui no Bora Envelhecer, a gente fala da necessidade política, vai fazer cada vez mais atuação no que pode, em relação coletiva para isso, mas aqui a gente também traz a responsabilidade individual, que é o que de grão em grão a gente ainda consegue fazer. Então, se cada pessoa dessa live puder olhar para si, como a gente tem se olhado e vivenciado, para poder ver como melhorar, isso já vai ajudando em algo. Vamos lá. Pois é, duas coisas eu achei bem importantes desses dados que você falou, que é para a gente realmente pensar antes só de passar do próximo tópico, né? Uhum. A gente falou aqui de que 50% das pessoas que passam dos 75 anos, então, a gente tem uma população que cada vez está ficando mais velha no mundo. A gente está falando aqui de um dado de que metade das pessoas que passa de 75 anos tem uma chance enorme de manifestar algum sinal de transtorno mental. E a gente está falando de um mundo que está cada vez envelhecendo mais rápido. Então, qual é a quantidade de pessoas que vai viver passando, né, por algum tipo de transtorno mental? E outro dado que você trouxe, 58% dos casos de suicídio ocorreram antes dos 50 anos. Então, gente, o que vai sobrar no final disso tudo? Porque se as pessoas com menos de 50 anos estão chegando num nível tão estressante, tão bizarro, de ansiedade e depressão, a ponto de cometerem suicídio, e as pessoas com mais de 75, pelo menos metade delas, está caminhando para ter algum tipo de transtorno de saúde mental, a gente tem que parar um pouquinho e pensar assim, como é que a gente se meteu nessa treta? Como é que a gente caminha daqui para frente pensando de uma forma melhor para poder evitar essas coisas? Então, o primeiro passo é esse aqui, é a gente se conscientizar. Primeiro passo. Porque talvez muita gente que está assistindo aqui não tinha acesso a essa informação e não tinha parado para pensar assim, caramba, de todas as pessoas que eu olho na rua, as que passaram de 75 anos, e hoje a longevidade está indo a 90, 100 anos, né? Todas as pessoas que passarem de 75 anos, metade dessas pessoas vai sofrer algum tipo de transtorno. E os índices, né, de depressão e ansiedade estão cada vez mais... Oi, tá vendo? Voltou, né? Estão cada vez mais alarmantes.
Então, é importante a gente pensar nisso. E sobre a ideia da aposentadoria, é legal a gente pensar o seguinte: a pessoa se aposenta, mas no fundo ela trabalha durante toda a vida dela pelo dinheiro que sustenta a vida dela, mas também pelo senso de utilidade. O trabalho ele É, gera um senso de utilidade. E o que muitas vezes acontece com as pessoas na aposentadoria é que elas continuam recebendo a parte financeira, só que elas perdem o senso de utilidade. E isso gera para as pessoas esses sintomas de depressão, de ansiedade. Então, é muito importante, assim como está lá na década do envelhecimento saudável, a gente poder também aproveitar, utilizar como mão de obra, como população ativa, as pessoas também com mais idade, porque elas também têm muito para oferecer pela sua experiência, pela sua capacidade. Não é só o novinho ou a novinha que tem ânimo e tem comprometimento. As pessoas mais velhas também têm. A gente muitas vezes acha ainda que exatamente. o modelo de velhice é aquele que a gente via antes, que a pessoa se aposenta e vai ficar sentada no sofá, vendo novela o dia inteiro, esperando a morte chegar ou alguma doença. Não é mais isso. A gente tem que tirar esse modelo da cabeça. E quando a gente fala sobre essa ideia de aposentadoria, as pessoas perdem o senso de utilidade delas. E cada vez mais os governos têm antecipado os períodos de aposentadoria por causa da massa de pessoas que vão entrando também no mercado de trabalho. Então, é uma conta para se pensar naquilo que cada população pode dar de produtividade, que a gente falou lá em cima, É, quando deu a definição de saúde mental pela OMS, que é a capacidade da pessoa de realizar as suas capacidades e de contribuir para a sua comunidade. A pessoa perde essa ideia de contribuição quando ela acaba sendo aposentada de forma compulsória, né? Que são essas reformas involuntárias. Então, isso acaba tendo um impacto muito negativo numa grande parte da população, que vai gerar mais gasto para o sistema de saúde, porque vai ser mais gente tendo transtornos, mais gente uhum, passando por doenças e debilidades que vão chegar no sistema de saúde, e mais gente que vai pesar também na parte tributária, na parte previdenciária, aliás, né? exatamente. Então, é para se pensar, é uma É uma equação para a gente pensar, equação. né? Eu lembrei, eu cheguei a comentar contigo esses dias, eu peguei um táxi e e foi com um senhor de 70 anos. Ele, ele falou o seguinte, ele estava meio alterado, assim, preocupado demais. Eu entrei, eu falei, oi, tá tudo bem e tal. Aí ele falou assim, poxa, eu acabei de tomar uma multa. Eu tive que parar o carro porque eu não estava passando bem. E Ó, parei o carro, não tava, e falei pro policial do meu remédio, ele teve uma crise de ansiedade, tive uma crise e tive que parar o carro e mostrei o remédio pro policial e tal, mas eu acho que ainda assim ele me deu uma multa e tal. Aí eu fui acalmando ele, falei, calma, essas coisas são chatas, mas que bom que o senhor melhorou e tal. Ele, menina, você sabe que depois dos 70 anos que eu comecei a ter isso, eu saí da praça, tal, né, do trabalho de táxi, voltei e agora comecei a ter isso. E eu não sei por que eu tô tendo e tal. Aí, assim, chateado de estar tendo esse quadro de ansiedade, eu falei, olha, eu não tomava remédio. Eu falei assim, olha, eu também tomo medicação. É muito chato a gente aceitar mesmo. Mas quando mas tenta pensar que bom que o senhor foi no médico, que bom que o senhor teve a medicação para tomar e que bom que o senhor conseguiu superar a crise de hoje para poder continuar trabalhando, porque quando a gente fica mais velho é muito difícil. Aí ele agradeceu, aí falou que aquela corrida foi que Deus mandou e tudo mais e tal, mas está muito dentro desse quadro de quem está acima dos 70 anos. Você vê, ele saiu do trabalho, decidiu retornar, está bem dentro disso aqui que ele está falando. Esse senso de utilidade, de ansiedade que acaba tendo, que vai gerando também. Então a gente precisa estar atento, porque os mais velhos não sabem expressar esse tipo de não, sentimento. Porque não não, era comum se falar disso como é na nossa geração. é verdade. E falando nos mais velhos, né?
quando a gente pensa em chegar lá na frente, a gente vai pensando que ao longo dos anos, a gente vai fazendo escolhas. Para a gente poder chegar bem, né? Ou muitas vezes chegar, como a Amanda gosta de dizer, tretado, né? Lá na frente, depende muito do quê? Das nossas escolhas. A gente fez uma Uhum. live aqui recentemente falando sobre as metas e objetivos para a vida, né? O quanto que é importante a gente tentar fazer um rascunho, anotar aquilo que a gente acha que é importante para a gente, sabe? E buscar aquilo que a gente acha que é valioso. Então, a qualidade das nossas escolhas ao longo dos anos, ela faz muita diferença na forma como a gente vai chegar lá na frente. É. E aí, para fazer escolhas boas, a gente precisa ter a casa mental, como o Arley colocou aí, e a saúde mental equilibrada. Porque quando a sua cabeça não está legal, e geralmente quando a gente não está bem, a gente faz péssimas escolhas. Então é muito importante que esse cuidado com a saúde mental ele aconteça, ele seja uma prioridade para a gente no dia a dia mesmo, como o Arley colocou aí, né, influencia tudo no nosso corpo, no nosso bem-estar, e as nossas decisões vão trazer consequências boas ou ruins ao longo dos anos. Então, o cuidado com a saúde mental vai influenciar diretamente aquilo que a gente vai escolhendo fazer ao longo da vida e aonde que essas escolhas vão nos levar. Então, será que as nossas escolhas estão sendo baseadas quando a gente está com a emoção, com a raiva, a gente faz qualquer coisa atropelada ou a gente consegue parar, pensar pelo que é melhor na vida, ver que às vezes um lugar onde eu ganho menos para trabalhar compensa mais do que um lugar onde eu ganho mais e não tenho paz, sabe? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo a colocar na balança, né? De ver o que realmente vale a pena a gente priorizar ao longo da vida. E a qualidade dessas escolhas vai trazer uma longevidade saudável ou, às vezes, uma longevidade que não é tão saudável assim. Como a gente já falou aqui, a gente vai viver mais. As crianças que estão hoje com 5 anos, alô Heitor, alô Valentina, estão passando por um período onde a ciência está se debruçando cada vez mais sobre formas da gente poder envelhecer melhor, tratar doenças que antes não eram tratáveis, sabe? Descobrir coisas no nosso corpo que funcionam para retardar o processo de envelhecimento. Então, já dizem, né, que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. E aí, se É a verdade. gente estava falando agora há pouco que metade das pessoas que passam dos 75 anos. Oi, Voltei. voltou. De vez em quando Se a tá gente estava falando agora há acontecendo pouco. isso porque minha memória tá cheia. Aí quando aparece o Ah, aviso de memória cheia, trava. memória cheia. A casa mental do teu celular não tá boa, ela tá abarrotada. Exato. Total. Então, se a gente voltando, se a gente está falando que metade das pessoas que passa dos 75 vai desenvolver algum tipo de transtorno mental, e principalmente as mulheres em maior quantidade, caramba, vivendo até os 100 anos, como é que vai ser? Depois dos A hora é 75 até os agora. 120, depois dos 75 até os 150, caramba, é metade do caminho, 75, a gente vai falando aí de 70 anos, se a gente vai falando de 150 anos. A cada duas Então, é preciso pessoas que olhar. você olha, uma vai estar tretada na cabeça se você não seguiu, bora rejuvenescer. Pois é, pois é. E aí a pergunta que fica é, como é que você consegue ter uma visão positiva, tranquila, otimista da vida com tanta coisa acontecendo? Então a gente precisa buscar ferramentas para isso, né? E a gente fala muito sobre elas aqui dentro do Bora, né? E parando para pensar um pouco, é uma fase muito bonita da vida, né, Wallace? Olha só, tem filho crescendo, tem a questão de pensar onde vai trabalhar, aposentadoria, se vai fazer uma transição de carreira. Quem não está num relacionamento, pensa em ter um relacionamento bacana. Quem está num relacionamento, pensa em como manter o relacionamento com qualidade. Aonde vai morar, para onde vai viajar. Como é que faz tudo isso sem uma saúde mental sadia? Sem Uhum. a gente olhar para isso, ou a gente normalizando a cabeça toda ruim, sem buscar melhorar, porque é uma ladeira abaixo. É. O Arley está até colocando aqui que é muito bom ouvir vocês falando sobre isso, ajuda a diminuir o preconceito, a barreira que tem na sociedade. Que bom, amigo, porque a gente conversa
entre a gente, né, com mais liberdade, mas é verdade, a gente tem que falar disso mais abertamente mesmo, porque está sendo, foi o que o Wallace falou no início, está sendo muito difícil a gente ver alguém deitando com a cabeça no travesseiro sem alguma angústia. E o limiar ali do que é natural, do que é acima do saudável, ele precisa ser falado antes do corpo físico mostrar, então a gente precisa realmente abordar isso com mais clareza. Pois é. E aí, pode completar, Aí. cara. Não, eu estava olhando aqui a mesma coisa que você, que a gente olha para o Tá. ladinho aqui, para o nosso roteirinho aqui, e vai seguindo. Não, então, e se a saúde mental influencia em tanta coisa, por que que ela não influenciaria também na saúde física da gente, né, principalmente, e naquilo que a gente chama de saúde espiritual? Então, assim, Exato. tem uma relação, não tem? Tem. É importantíssimo a gente falar disso. Porque o Bora Rejuvenescer, ele tem um compromisso de... A gente botou até um Reels essa semana, que perguntado para a gente. Foi uma pergunta ampla, mas muito bacana. O que é envelhecer por saúde? E a gente precisa entender que a gente vai trabalhar sempre com a tríade: envelhecimento mental, físico e espiritual. E o que a saúde, né, mental tem a ver, assim, por exemplo, com o físico? Teve um estudo também com mais de 10 mil adultos acima de 50 anos, foi nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou na China, e que teve como resultado que uma saúde física pregressa, ok, tem um efeito maior na saúde mental atual. E Ou seja, quem se cuida desde cedo, né, quem se fisicamente. cuida desde cedo. Ah, mas eu tô com 60 anos, não comecei. Começa agora, filho, porque se você viver até os 100 anos, você ainda tem 40 pela frente. Então, assim, e não é difícil viver até os 100 anos, não, tá? A questão é o como viver. Então, assim, a saúde mental também pregressa, ela é uma via de mão dupla. Quem tem uma saúde mental pregressa melhor, também vai ter uma saúde física no momento presente melhor. E isso tem uma atuação mais forte do que, por exemplo, investimentos, rendimento ou educação. Então, a saúde física e a saúde mental, elas têm uma interação em que uma potencializa a outra com um efeito maior do que a educação, do que investimentos e renda. Isso faz sentido, né? Porque se a gente fala que uma saúde mental prejudicada impacta numa educação pior, quer dizer que a gente realmente tem que dar prioridade tanto para o físico quanto para o mental. E assim, Por gente, isso que, por isso que existe aquele ditado, mente sã, corpo corpo são. são. As coisas são Exatamente. interligadas, né? Exatamente. E fala um pouquinho aí sobre esse efeito terapêutico do exercício, porque a gente tá, mas por quê? Porque eu me sinto bem. Tem uma explicação fisiológica para isso, né? A gente se exercita e acontece toda uma mágica hormonal maravilhosa no corpo, né? É sempre bom lembrar, né, que o nosso corpo, ele é igual o caldeirão da bruxa, tá cheio de troço ali dentro sendo mexido ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem uma série de liberações tão importantes para manter o bem-estar e a saúde mental, que só colocando algumas delas, né, quando a gente percebe percebe a importância que o exercício físico faz, que ele contribui para a saúde mental, focando especificamente nisso agora. Então, chega a ser um recurso terapêutico, quando a gente consegue ter algum tipo de atividade física, porque ele gera no nosso corpo a liberação de uma série de substâncias que geram bem-estar, como, por exemplo, a endorfina, né, que ela age como se fosse desencadeando um relaxamento na gente. Né? A endorfina é aquela sensação de prazer que a gente tem, de bem-estar, de alívio das dores que a gente tem. Liberação de serotonina também, que vai ajudar a regular o nosso sono, por exemplo, né? Pessoa que às vezes está com dificuldade para dormir, é importante saber que a atividade física ajuda. Ah, mas eu não vou ficar mais agitado? Não. Vai te ajudar
lógico, né? Não vai fazer Vai. atividade física 9 horas da noite e querer acabar ela e deitar para dormir. Não é isso que a gente está falando. Pô, tem um horário, né? Vai cedinho, vai ao longo do dia, né? Para você poder fazer o quê? Colocar o teu corpo em movimento. A gente sempre fala aqui também que o corpo ele não foi feito para ficar parado. A gente precisa do movimento, né? A vida que a gente tem hoje em dia leva a gente a ficar parado durante muito tempo. Mas não é É, o normal do nosso corpo. A gente está aí, gente, a 1 centímetro assim, ó, de evolução na sociedade moderna que a gente vive hoje. Mas a gente tem quilômetros atrás da gente de evolução como espécie humana. O ser humano ele sempre teve que correr, que caçar, se movimentar, de buscar o alimento. A gente muitas vezes precisa adaptar essas necessidades do corpo para a vida moderna. Então a gente precisa se movimentar. Uma outra coisa importante que o exercício físico proporciona, que ajuda também na saúde mental, é a liberação de dopamina, né, que é tão falada dopamina hoje em dia, é. né, que é liberada também quando você está ali com o teu celular, né, mas a dopamina que a gente está falando aqui é do exercício físico, que dá a sensação de prazer, a sensação de querer fazer as coisas, sabe, de motivação. Muita gente acha que pensa da seguinte forma: pô, se eu for fazer atividade física, eu já ando tão cansado para fazer as minhas atividades, eu vou ficar mais cansado ainda. Não, é o contrário, você vai liberar dopamina, você vai ficar com mais motivação ainda para fazer as outras atividades. E além disso, substâncias que eu vou ter que ler aqui, endocannabinoides, que reduzem a ansiedade e dão a sensação de relaxamento. Isso aqui é só um pedacinho da quantidade de substâncias, hormônios, neurotransmissores que liberam para ajudar na nossa saúde mental quando a gente busca o exercício. Então, uma coisa está interligada com a outra. Amanda... Tô aqui, Oi, voltou, tô voltou. aqui. A Amanda já falou aí, uma coisa está interligada com a outra, né? A gente se energiza mais, pensa melhor e passa a ter uma concentração, um foco melhor quando a gente pratica exercício. Você não vai ficar mais cansado por causa disso, mas antes de tudo, busque ver qual é a atividade que você mais gosta, onde é mais perto para você fazer. Se for algo com muita intensidade, procure um acompanhamento médico antes e busque fazer alguma coisa que vai ajudar na saúde mental. E Não nisso, sei. essa moça aqui em cima pode dar o depoimento dela, porque ela voltou a correr e isso ajudou muito, muito ela, É, né, na questão mental, não é isso? faz muita diferença. Deu para A perceber, gente, tá? Deu para perceber no comportamento, assim, do quem teu dia a convive dia, né? comigo Deu, percebe, deu. dá outro levante. Quando eu fico sem fazer atividade física, e tanto a minha terapeuta quanto a minha psiquiatra, elas pegam no meu pé também em relação a isso, eu começo a ficar melancólica e isso vai virando uma bola de neve. Agora, quando eu voltei a correr, hoje eu caminhei, por exemplo, semana passada eu nadei, mas a corrida para mim ela faz realmente uma diferença, mas lembrando, gente, ninguém começa a correr do nada não, tem que fazer exame, tem que acompanhar e começar caminhando, intervalado, mas no meu caso, como eu já estou habituada à atividade física, fazer uma atividade física intensa, igual a natação que eu fiz semana passada também, me dá essa explosão de coisas e dura de 1 a 2 dias. Então, eu estou conseguindo regularizar e sustentar uma melhora por mais tempo, junto com o tratamento que eu estou fazendo. Então, para mim, fez muita diferença. O Wallace já chegou aqui depois que eu corri, coitado. Eu estava lá aceleradíssima. A pessoa dança até para limpar a alface na cozinha, pra vocês terem ideia. Então, Ele assim, me filmou. é, a pessoa dança para limpar a alface. Eu falei, tá feliz. Por quê? Efeito da corrida, tá no barato da corrida. Agora, ó, vamos caminhando aqui para o nosso final por causa do tempo, né, do pessoal também, Mesmo. que a gente faltou falar só sobre um assuntozinho, dois assuntos importantes, né? Um deles, o quanto que a saúde mental tem uma influência, uma interferência Na direta na saúde saúde. espiritual. A gente sempre fala do elemento Isso. da espiritualidade aqui no Bora e de forma bem rápida. Saúde mental em dia te gera
te deixa, né, uma pessoa mais energizada, uma pessoa mais disposta, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais assertiva e tudo mais. E quando você está com uma saúde mental já debilitada, você fica num estado de prostração, você sente a tua energia baixar, você se sente triste, você fica irritado. Então, a gente vê o quanto que é importante isso, porque nós, seres humanos, somos um polo de vibração. A gente atrai outras mentes, a gente atrai outras sintonias parecidas. Então é importante estar com a saúde mental em dia, porque isso também influencia na nossa saúde espiritual. Vou já pular para o outro tema também que a gente colocou aqui só para finalizar, né? Que é a da saúde intestinal, que é um assunto que é pouco falado, mas muita gente sabe a ligação que tem do nosso intestino com o nosso cérebro. O quanto que um influencia no outro e vice-versa. Porque muitas vezes coisas que você passa na sua vida vão influenciar, e todo mundo sabe disso, quando ficou nervoso, quando passou por alguma situação estressante, o quanto que isso afeta o intestino. É, E coisas que você já comeu, que você percebeu depois que você ficou lento, ficou pensando de uma forma que não era legal, você não conseguiu se concentrar, não conseguiu ter foco, com base naquilo que você comeu. Então, saúde mental também está ligada à parte alimentar, tá? A saúde intestinal, da microbiota, tem sido cada vez mais estudada pelas pessoas que estudam o tema de longevidade. O conhecimento sobre longevidade também estuda a parte da microbiota, em como é que toda essa organização que a gente tem dentro do intestino ajuda também na saúde mental e na longevidade, né? E, o intestino é nosso segundo cérebro, gente. Então, é, assim, ele é um dos definitivamente, locais que mais secretam dopamina e serotonina. Além do cérebro, ele é depois do cérebro, ele é o local que mais secreta serotonina e dopamina. Se a gente não cuida da saúde intestinal direito pela alimentação para poder ter uma evacuação constante, aquilo acaba prejudicando essa produção de dopamina e serotonina e também o estado de inflamação crônica gerado pelo estresse e por intolerância alimentar também. Então, atua como um agente tanto causal quanto influenciador de quadro depressivo, por exemplo. Tem muita gente que não saca, às vezes acha que está piorando por conta de outras questões, mas muitas vezes está dentro do intestino a causa. Então a gente tem é que verdade. também estar de olho nisso, tá? Tá? Eu também poderia dar um depoimento com base nas descobertas que eu fiz depois de anos, né, de intolerância a glúten e lactose. Hoje eu É tenho outra verdade. energia, sou outra pessoa, penso de uma forma muito melhor por causa daquilo que eu passava e não sabia, né? E para finalizar, né, a gente sempre chega na parte final daqui das nossas lives trazendo algumas dicas, né? E assim, algumas dicas que são importantes, né, para a gente poder pensar sobre Falou. a longevidade dentro do aspecto da saúde mental, né? Já vou começar colocando a primeira aqui, vou até Uhum. pular a ordem que a gente colocou ali. Fazer terapia. Gente, a contribuição para quem tem a vontade, né? Porque tudo depende também do nosso querer. Quem tem a vontade de buscar a sua melhor versão e topa, né, buscar a sua melhor versão com a ajuda de uma pessoa fazendo terapia, uma pessoa que entenda os teus desafios e está ali para te ajudar, é 1 mais 1 igual a 11, não é nem a 2, sabe? Então, é muito importante e fica uma dica muito legal para quem ainda não teve essa experiência de buscar a terapia. Para com isso, primeiro, de preconceito achando que você é maluco, que só maluco faz terapias. Tem que tirar isso da cabeça. Segundo, não fique achando que você vai ter que contar tudo da sua vida para outra pessoa que você não revelaria para ninguém. Não é confessionário, não é nada disso. É você buscar uma É. ajuda para passar pelos desafios que você passa no dia a dia, para poder fazer, sabe o quê? Achar isso aqui, ó, um gatilho, uma forma melhor de pensar, olhar para uma situação e ter um gatilho. Ah, agora eu já sei como é que eu me comporto aqui. Isso te ajuda. Não é só reagir diante da vida, sabe? É saber agir diante da vida. É você fazer as escolhas. Sobretudo, saber gerenciar suas emoções depois que elas acontecem, sabe? Então, é uma dica que eu deixaria para todo mundo aqui, pelo quanto que eu sinto que me faz bem. Faço terapia desde É. 2014, então 10 anos de terapia. Agradeço a Thaís, minha terapeuta, e todas as outras que já passaram,
já passei pela mão delas, né? Porque sempre me ajudam muito. Fala outra dica aí. Bom, a gente sempre fala de observar, né? Observe sua vida, o que você está sentindo e o ambiente que você vive. Para que você entenda como você está, se o que você está sentindo tem a ver com o ambiente e as amizades e as situações que você está se colocando, e se você precisa procurar ajuda. Procurar ajuda além da terapia, que ele te diz assim. Então, como é que pode ser isso, né? Além de observar, fazer alguns exercícios de autoconhecimento, que ele te deu o exemplo já aqui em outras lives, e isso ajuda você a se observar e se entender melhor em relação ao que você gosta, ao que você não gosta, e dentro do que você gosta e do que você não gosta, fazer mais do que você gosta, óbvio, e evitar o que você não gosta. Só que aqui não vale, gente, as atividades da vida adulta, né? Que é limpar, organizar coisas, se cuidar, exercício. Isso daí não tem como delegar. Mas do que você não gosta de fazer e tiver como delegar, delegue, reveja a sua vida, para sobrar mais tempo para você fazer o que você gosta. Então, para isso, você tem que rever os seus hábitos e ir mudando os seus hábitos aos pouquinhos. Acho que isso tem a ver com autoconhecimento, é a principal coisa. Total. Além das dicas práticas, né, Wallace? Total. Uma outra que eu deixaria aqui, se você contratasse hoje um coach para cuidar da sua vida, para te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva, para você se alimentar melhor, para você fazer tudo, para você dar um up na tua vida. A primeira coisa que esse coach falaria para você é para você regular o seu sono. É verdade. Então fica aqui outra dica. Saúde mental depende de sono. Muitas vezes você está irritado, você está impaciente, você não está conseguindo pensar direito, produzir direito, porque você não dorme direito. Então, pelo menos para o ser humano adulto, é de 7 a 8 horas. Ah, eu durmo 5, fico bem. Não fica, não fica. A gente precisa ter uma quantidade de horas adequada, porque o cérebro precisa disso, ele precisa dessa limpeza, desse tempo para poder liberar também outras substâncias que vão fazer a limpeza cerebral, deixar a tua cabeça fresquinha, boa, você ativo no outro dia. Então, melhorar a qualidade do sono e melhorar a qualidade da alimentação. Muita coisa também que às vezes está te deixando pesado, você está se sentindo mal, é indisposição, é pelo fato de você não comer bem. E isso afeta a forma como você pensa. A gente com fome, a gente tem tendência a dizer mais não do que sim, sabia disso? Então se alimente bem, para você poder dizer sim para a vida, ser otimista com as coisas também. Influencia, a gente precisa despertar para essas coisas. A gente precisa cuidar do corpo porque ele é um patrimônio que a gente recebe, né? O espírito dá o comando, né? Então, quem é que manda em quem? É você, espírito, que manda no teu corpo ou vice-versa? É você. Então, toma conta dessa casa aí, faz o trabalho que tem que ser feito, sabe? Ajusta ele, bota uma rotina que seja saudável para você. Já passou da hora de você se regular, sabe, como pessoa. Já passou da hora de você parar de ficar perdendo noite, querendo atropelar as coisas que você está comendo de qualquer jeito. Para, regula a tua vida. Já passou da hora. Você já não é mais criança, estou falando só com adultos aqui. Você não é mais criança, você pode muito bem parar, organizar a tua vida. Ah, não dá para fazer. Dá sim. Para um pouquinho, organiza, pede ajuda de alguém, como a Amanda falou, aprende a delegar, solta para outra pessoa poder fazer. Você não precisa concentrar tudo em você. Então aprende a regular teu sono, aprende a achar um horário para você. O primeiro compromisso do dia tem que ser com você, fazendo uma atividade física, buscando algo que seja importante para você poder até mesmo ter saúde espiritual, ter saúde mental para o resto do teu dia. O início do dia é super importante. Não sai acordando, pegando o telefone, ligando, não, sabe? Aproveita esse período do início do dia para se conectar com você, sabe? Pô, bebe uma água, busca fazer uma atividade, dá uma, sabe, uma pensada melhor na vida, bota um áudio bacana para ouvir, regula a tua vida. Cria um ritual. Cria um ritual. A tua saúde mental depende dessas rotinas. E você está abrindo mão, muitas vezes, dessas rotinas, depois não sabe por que a tua cabeça está do jeito que está. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre ter paciência, sobre ter disciplina, sobre ter uma rotina. Ajusta isso que vai dar bom. Ó, a gente já falou aqui de
terapia, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de melhorar o padrão do sono, de melhorar a alimentação, de fazer atividade física. Tudo isso vai contribuir para a tua cabeça ficar boa. Então faz, Exatamente. faz. Tem Faltou alguma que coisa? ter paciência, gente. Faltou ainda, né? Só Tô uma dica falar, de... só colocando aqui, gente, é um processo longo. Se você foi identificado com algum, foi no médico e tal, foi identificado com algum transtorno, com depressão, com algum quadro, tem que ter paciência. Eu falo isso por mim. Tem hora que eu quero virar o Didi Mocó, que mas, cara, Esse momento vai ter um corte. Sim ou não, senhores? Coloquem aqui embaixo, por favor. Tem que ter oi, um corte. Jacélio, boa noite! Esse momento agora vai ter um corte, não vai? Coloquem sim aqui, por favor. Voltem comigo. Mas é verdade, tem hora que eu fico aqui, eu fico fritando, porque eu sou acelerada e essas coisas tem que ter paciência, tem efeito colateral de remédio, tem dormir às vezes mais tempo do que você gostaria. Eu acordava 4 horas da manhã, estou acordando mais tarde. É um processo contínuo de mudança de hábito, de identificar o que te levou para aquela treta, para poder sair dela. E assim, gente, muito importante, não use medicação sem prescrição médica e acompanhamento regular. Mesmo que você tenha usado uma medicação X, se parou por um ano e está sentindo a mesma coisa de novo, volta no médico para ver se tem que usar outro. Mas não trate sua cabeça colocando medicação sem poder, Com certeza. tá? Dá boa noite aí pro Fernando, que entrou no final. Amigo, imitei o Didi Mocó aqui agora. Mas é isso. Antes tarde Dei do que boa mais tarde, olha lá. Tá certo. Exatamente, Fernandinho. Ó, vou colocar E um beijo aqui no... aí pra Jacélio também. Verdade, chegou também no finalzinho. Ó, vou colocar aqui a mensagem de hoje nos comentários. É isso aqui, ó. Mente sana no corpo são. Sextou. Aproveitem a vida. E se de alguma forma, alguma dicasinha dessa que fez sentido para você, depois que a gente botar o vídeo, dá uma curtida aí que ajuda a gente também, manda para outra pessoa. Hoje a gente falou aqui sobre a importância da saúde mental nesse mês de janeiro, quanto que ela influencia na longevidade, na vida da gente já hoje também, tá? E queria só deixar um recadinho final aqui, que daqui a pouquinho a gente já vai estar subindo a live no feed, agora é assim, rapidão. E amanhã a gente coloca a live no YouTube, no canal do YouTube, a partir de meio-dia, para quem quiser ver por lá, enfim. Fica o convite também de se inscrever no canal do Bora lá no YouTube. Recado E esse assunto, como a Rani falou, é pro ano todo, não é só para janeiro, ele sempre vai estar falando dele, cada vez mais. É isso aí. Mandinha, obrigado. Gente, sextou, tá? Por favor, aproveitem aí o restinho da noite. Durmam cedo, acordem cedo, façam exercício, comam bem, durmam bem. Isso faz parte, isso vai dar saúde mental e longevidade pra gente, tá bom? Isso. Obrigado. Amém. Para quem pôde ficar com a gente Beijo. aqui, quem está assistindo depois no reprise, deixa o like, sei lá, compartilha, se achar legal o conteúdo que ajuda sempre a gente, tá bom? Isso aí. Manda, beijo. Gente, beijão. Até semana que vem. Valeu. Beijo.